convido ao palco o professor Fabrício Bolina, que irá nos apresentar a palestra Controle dos Materiais de Acabamento, Revestimento, NBR 16626 e T10 Aplicações e Cases. O professor Fabrício Bolina é engenheiro civil pela PUC, com período sanduíche na École Nationale d'Ingénieurs de Saint-Étienne, França, mestre de arquitetura pela Unicinos, doutorando em engenharia civil também pela Unicinos e engenharia de segurança ao incêndio pela Universidade de Coimbra. Especialização em patologia nas obras civis na Unicinos, Instituto Cujai, Cuba. É isso, professor? Isso aí. E estruturas metálicas na Universidade na cidade de São Paulo, desculpa. É professor colaborador do ITT Performance da Unicinos, professor do curso de graduação em Engenharia Civil da Unicinos na área de estrutura. E por aí vai, professor. E por aí vai, tá bom. Por aí vai, parabéns. Então, por favor, professor. Então, gente, boa tarde. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá? Quero parabenizar aí todos os professores e todos os colegas e, sobretudo, a organização do evento. Parabéns aí por essa atitude muito interessante para a gente discutir um tema ainda que gera muitas dúvidas no setor, tá? Dentre uma das minhas atividades está trabalhar no laboratório de segurança contra incêndio que a gente tem lá na Unicinos, tá? E essa experiência com análises e testes de materiais e produtos fez com que eu escolhesse esse tema, tá? Por quê? Primeiro, que é um item tão importante quanto muitos outros da parte de segurança contra incêndio, mas sobretudo porque envolve muitas dúvidas por parte dos profissionais, tá? Eu costumo dizer assim que geralmente eu recebo, na média, 1 ou 2 ligações por semana sobre dúvidas sobre os relatórios de material de acabamento e revestimento que a gente produz, tá? Dúvidas de que tipo? O projetista, tá, de segurança contra incêndio, ligando perguntando o seguinte: tu não tem um laudo de um material de acabamento? Sim, assado. O construtor também ligando: tu não tem um laudo de incêndio aí? Um laudo de incêndio é boa. E o cara que fabrica o material também, quanto que tu cobra para dar um laudo do incêndio? É mais ou menos essa linguagem que a gente tem. E acaba se tornando uma análise que pode ser verificada ou analisada sobre um tripé fundamental, que é o cara que produz o material e ele não sabe o que deve atender, porque ele não é da área, ele é um fabricante de um produto. O projetista, que de certa forma ele não sabe como usar aquele material, tá? E o construtor, que recebe um projeto com aquelas especificações, com aquele material, e ele não sabe especificadamente onde que ele deve comprar aquele produto, tá? Então acaba se tornando, vamos assim dizer, uma análise um tanto quanto interessante. Foi exatamente por isso que eu escolhi trazer esse tema aqui, tá? Para a gente tentar fazer uma mesa redonda e discutir o que realmente precisa ser absorvido por parte de vocês que estão no mercado e etc. E essa análise também deve ser avaliada pela perspectiva do projeto de arquitetura, tá? Talvez mais importante ainda o projeto de arquitetura. Porque hoje os nossos projetos de arquitetura, eles especificam o seguinte: tem uma parede, ele especifica manta acústica, uma flechinha, qual material é, que característica que ele tem, não importa. Piso tal, vinílico, que característica que ele tem, não importa. Na minha percepção, de forma geral, os projetos arquitetônicos, não só de segurança contra incêndio, deveriam refinar um pouco mais os materiais de acabamento que eles especificam, para que, de certa forma, ficasse, vamos assim dizer, mais conclusivos do que atualmente, aparentemente, estão, tá? Então, a ideia é justamente essa. Hoje a gente tem uma norma regulamentadora, né, relativamente nova. Temos a IT10 do Corpo de Bombeiros, que sofreu aí uma revisão recente, 2019, tá? Do Estado de São Paulo.
E eu vou trazer aqui para vocês também algumas aplicações e alguns cases, tá? Enfim, eu prometo ser rápido mesmo, porque eu tenho, inclusive, que ir para São Leopoldo em breve. Aonde que a gente entra nessa discussão? A gente vai entrar na origem do incêndio, propriamente dito. O Gustavo colocou fogo, incidiu a ponta de chama com curto-circuito e agora eu vou propagar. Ou não, tá? Dependendo da intensidade da ponta de chama que for produzida, por exemplo, por um curto-circuito elétrico, o incêndio vai se desenvolver ou não se existir, evidentemente, um material combustível no entorno daquele curto-circuito apto a propagar o incêndio. E é mais ou menos nesse âmbito que a gente entra na parte de análise de material de acabamento e revestimento. Ou seja, há uma ponta de chama, dependendo da característica do material, ele pega, sim ou não, propaga, sim ou não, e sustenta a chama, tá? E aí a gente entra, portanto, inevitável não falar da Boate Kiss, porque, como todo mundo sabe, foi uma das causas, propriamente dito, o material de isolamento acústico que tinha dentro da boate, tá? E tão atual quanto é o que aconteceu hoje de manhã, né? Não sei se você sabe ou não, mas hoje de manhã, mais especificadamente às 7h30 da manhã, teve um incêndio no Bali High em Atlântida, tá? A fonte é o site da Gaúcha ZH, tá aqui, ó, 8/8/2019, às 9h12 da manhã, foi quando foi postada essa informação. Não se tem notícia ainda da causa da origem, e tampouco compete a mim falar, mas estava escrito na reportagem que o principal problema, isso dito pelo tenente que fez a análise preliminar lá, tá? O principal problema foi a rápida propagação devido ao telhado de palha. A ser investigado, não é eu que estou falando, estou tirando da reportagem. Então, se foi identificado que sim, é um problema de material de acabamento ali, provavelmente o telhado de palha teve uma contribuição significativa para o fogo ocorrer. E aí a gente traz de volta à tona a discussão de material de acabamento e revestimento. Eu não quis trazer aqui casos e problemas que de fato desencadearam incêndio oriundo do material de acabamento e revestimento, porque eu acho que já está um pouco consolidado, a gente sabe de diversas casas noturnas e diversos tipos de edificações que tiveram origem no tal do material de acabamento e revestimento. Esse é o motivo que eu trouxe essa discussão para a gente fazer, tá? O fato é o seguinte, como atestar a segurança contra incêndio dos materiais de acabamento e revestimento que a gente entrega hoje no mercado? Olha, sinceramente, não tem outra alternativa senão fazer ensaio laboratorial, tá? A gente tem uma norma regulamentadora, a gente tem uma instrução técnica que elas te prescrevem qual o comportamento adequado que o material deve ter para um uso tal, tal e tal. Ou seja, eles te dão um conjunto de exigências, um conjunto de números, tá? Às vezes um pouco carregados de informação, tá? Que num primeiro momento a gente não é muito familiarizado com aquela numeração, que eles devem ser extraídos de resultados de análises laboratoriais. Ponto. Agora, essa análise laboratorial, ela vai gerar um relatório técnico, isso feito pelo laboratório, que vai entregar para o contratante. Quem é o contratante? Normalmente o fabricante daquele material. E você, quando for usar aquele material, convém que você peça para o seu contratante a especificação, relatório técnico desse ensaio, e analise o relatório para ver se esse material ele pode ou não ser empregado. O laboratório, gente, ele não conclui nada, ele simplesmente conclui o resultado que deu o material. Compete ao engenheiro técnico ler o relatório e ir lá e aplicar
aquele conceito, aqueles resultados no seu caso. Porque não adianta num relatório técnico vir aqui classificar como sendo classe 1, 2, 3A se amanhã muda essa classificação. O que interessa são os resultados, qual é o comportamento que aquele material vai ter. Isso vai ser informado no relatório. Você, projetista ou construtor, o que for, vai pegar esse relatório, vai analisar os resultados, vai ver as limitações produzidas ou informadas pelas normas e instruções técnicas e vai concluir aonde que aquilo pode ou não ser usado. O que eu tenho visto no mercado, se me permitem dizer, e não me interpretem errado assim, é que essa análise crítica ela não tem sido feita. O cara simplesmente recebe o relatório e diz, tá feito, engaveta e acabou, sem fazer uma análise crítica dos resultados que ele tem. O projetista acha que o simples fato de receber um relatório é o suficiente para testar aquele material, o que não é verdade, porque resultados podem dar errados e o cara e o laboratório vai concluir comportamento que aquele material teve. Se tem um comportamento bom ou ruim, não compete ao laboratório fazer a análise crítica e dizer que é um material ruim. Nós vamos dizer o resultado produzido. Quem vai analisar criticamente se tem um comportamento bom ou ruim é você que está usando aquele material. E como é que você vai concluir isso? Avaliando as normas regulamentadoras e instruções técnicas que elas te dizem o que é bom e o que é ruim para determinado cenário. Vocês entendem isso? Não caiam nessa de, recebi um relatório, engavetei e está tranquilo. O laudo do fogo foi recebido, o cara me mandou. Ele pode te mandar um laudo do fogo de um material que não é o dele. Ou de um material que não é aquele que ele está te entregando. É outro material. Que deve ser cuidado também. A natureza, a espessura, o tipo. Tá? É mais ou menos nesse âmbito que a gente vai discutir. Tá? A gente tem aqui uma tabelinha no anexo B da IT10, tá? Que eles te dizem para cada uso, vamos assim dizer, residencial, hotel, isso, aquilo, e para cada finalidade, tá? Se é piso, se é parede, se é teto ou forro, se é fachada, eles te dão uma classificação do material. Olha, se for condomínio e residência, para piso, pode ser classe 1, 2A, 3A, 4A, etc. É o que a IT10 te especifica. O laboratório não necessariamente ele vai concluir qual é a classe. Pode ser que você, projetista, ao receber esse conjunto de resultados, tenha que ir lá e fazer análise crítica e concluir qual é a classe. Pode ser que isso aconteça. Não necessariamente o laboratório vai te dar, a classe é essa. Não necessariamente. Por quê? Porque para classificar o material é necessário um conjunto de análises laboratoriais. Não é um, não é dois, não é três. É um conjunto de análises laboratoriais para ir lá e classificar o material e dizer é classe 1, é classe 2A, é classe 3B, é classe sei lá o quê. Tá, nós vamos discutir agora muito rapidamente. Então aqui vocês observem, tá? A diferença do material classe 2A e a diferença do material classe 5B. Evidente que há limitações de uso para cada classe, e é o que a legislação te informa, que você não pode usar o material classe tanto sobre essa condição, tá? E só que aquilo que eu falei, não necessariamente isso vai vir pronto, mastigado para você, que eu falei, tem muitos profissionais que acham que essa informação deve ser jogada no colo pronta. Esse é um principal problema na minha percepção, tá? Então, a gente vai começar a discutir isso com mais critério, tá? Assim, falando em legislação, a gente não pode esquecer que nós temos também uma norma de desempenho das edificações, que é a NBR 15575. Ela surgiu meio que paralelo com o caso da Boate Kiss, tá? Então, assim, vamos dizer, essa norma de desempenho das edificações, ela traz um conjunto de especificações, seja da área de desempenho acústico, desempenho
térmico, durabilidade, coisa que a gente falava muito pouco nas nossas construções brasileiras, vida útil, conceitos novos. E dentre esses conceitos que naquele momento surgiu como sendo relativamente novo, vamos assim dizer, entre aspas, era justamente a necessidade dos sistemas atenderem à segurança contra incêndio. Qual é que foi a grande sacada da norma de desempenho, na minha percepção, aqui no Brasil, tá? Ela quis, dentre outros, tá, também fomentar ou dizer o seguinte: olha, projetista, ou construtor, ou o que seja, conjunto de normas brasileiras que vocês têm que atender, tá? E ela meio que fez um compilado desse conjunto de normas para projetar esquadria, para projetar parapeito, para projetar parede. Ela trouxe esse conjunto de exigências. Então é como se ela falasse o seguinte: ó, tem que atender isso, que seja estanqueidade de uma esquadria. Como? Tem essa norma, que muita gente até mesmo não conhecia, né? Tem que atender durabilidade. Como? Vai nessa norma. Mas tem muitas das exigências da norma de desempenho que hoje não são sustentadas pelas nossas normas regulamentadoras. Mas daí é um outro problema, tá? Mas o fato é que ela sim trouxe dentre os requisitos de segurança contra incêndio que ela apresentava na época, em 2013, tá? Era dificuldade de propagar o incêndio, facilidade de fuga, inflamação generalizada, dificultar a propagação, segurança estrutural, sistema de extinção. Ela trouxe isso à tona naquele momento, tá? Que veio que paralelamente ocorreu junto o caso da Boate Kiss. Daí tu me pergunta, tá, a Unicinos hoje tem um dos grandes laboratórios de segurança contra incêndio do Brasil. Esse laboratório existe por causa da Boate Kiss? Olha, é um laboratório dentro de um instituto tecnológico que teve como, vamos assim dizer, berço a norma de desempenho. Obviamente que as necessidades de segurança contra incêndio e a consequência da Boate Kiss fomentou, mas é difícil dizer se, vamos assim dizer, o laboratório nasceu exclusivamente pelo que aconteceu com a Boate Kiss. É difícil de identificar, tá? Assim, a norma, ele foi pensado na norma de desempenho que naquele momento estava nascendo. E aí, paralelamente, ocorreu o caso da Boate Kiss e isso deu, vamos assim dizer, uma certa motivação para tentar fomentar a compra de equipamentos e estudos na área e etc. Tá? Mas essa daqui é uma norma que não pode ser esquecida, tá? Que a gente deve retomar também e lembrar dela. Tá? Ela é dividida em 6 partes, tá? E as partes que falam da reação ao fogo, que é a nossa discussão agora, é a parte 3, que é exclusiva para piso, a parte 4, que é de sistemas de vedação vertical interna e externa, a parte 5 de sistema de cobertura e a parte 6 de sistema de hidrossanitário. Em todas essas partes ela faz exigências a serem aplicadas nos sistemas, tá? Mas não se assustem, eu não conheço essa norma, fica tranquilo que ela não diz nada diferente do que a IT10 do Corpo de Bombeiros hoje pratica, tá? Ela segue a mesma linha, tá? Não se assusta, eu não conheço essa norma, fica tranquilo que ela segue a mesma linha, mas vale a pena você ir lá e dar uma folhada, independente da sua área de atuação, porque ela ataca todas as frentes, tá? Seja da arquitetura, seja do hidrossanitário, seja o que for, tá? Vale a pena como leitura complementar, mas não é o foco da discussão de hoje. Então, eu vou começar a alavancar agora aqui, discutir com vocês um conjunto de ensaios que deve ser feito para ir lá e avaliar e concluir se aquele material de acabamento ele pode ou não ser usado mediante essa ou essa perspectiva. Eu vou passar muito rapidamente aqui, vou me deter mais a classificação, porque não é o foco aqui eu falar de ensaio laboratorial, senão a nossa análise acaba ficando tanto quanto maçante, tá? Mas o primeiro ensaio que a gente faz de incombustibilidade ou não combustibilidade é você pegar uma amostra, metade do tamanho dessa garrafa aqui, tá? Cilíndrico e tal, e que você coloca essa amostra dentro de um cilindro aberto, vamos assim dizer, que simplesmente aquece ela, não por fogo, mas é por aquecimento mesmo, sem contato com chama direto, e avalia se essa amostra vai ou não pegar fogo. Simples assim, sem contato direto com chama, só pelo calor. Um calor da ordem de 700, 750 graus, que é mais ou menos uma temperatura em que se tem flashover, mais ou menos, tá? Que flashover depende de algumas variáveis. E aí, se esse material, naquele calor,
pega fogo espontaneamente, ele pode vir a ser classificado como um material combustível. Se não pegar fogo, ele é classificado como um material incombustível. Então você usa onde você quiser, assim, grosseiramente falando, tá? Se botar aquele cilindro ali, ele não pegar fogo, em tese você usa ele onde você bem entender, porque ele é classificado como um material incombustível, porque ele não vai contribuir com o desenvolvimento das chamas, em tese. Ok? É o primeiro ensaio que se faz, tá? Então guardem o ensaio e guardem a norma, não é nenhuma norma brasileira, né? Aquilo que o professor João Paulo estava falando no início. Para essa classificação específica aqui, a gente não usa uma norma regulamentadora brasileira. Mas a IT8 e a NBR 16626 lá busca normas estrangeiras para subsidiar essa classificação. Você entende? Porque a gente não tem norma de ensaio. A gente só tem norma de classificação e se apossa de normas de ensaio estrangeiras para ir lá classificar isso. Tá? Então esse é o de não combustibilidade da ISO 1182. O segundo ensaio é o de ignitabilidade, ou seja, o material ele é excitado por uma ponta de chama na sua superfície, tá? E se avalia se esse material de acabamento, que seja ele que for, manta acústica, o que for, tá? Se ele vai pegar, sustentar e propagar superficialmente a chama. É uma segunda análise que se faz a posteriori da análise de incombustibilidade. E a norma em que se faz isso é a ISO 11925. Não é uma norma brasileira. Olha aí. Ó. Ok? Vamos por partes, tá? A gente vai chegar naquele grande momento que é ir lá e classificar o material. O terceiro ensaio que poderá vir a ser feito é o ensaio de densidade ótica de fumaça. Você vai botar um materialzinho da ordem de 7 por 7 centímetros, tá? Vai botar lá e vai avaliar a quantidade de fumaça produzida, tá? Que a norma dá esse conceito de opacidade de fumaça, ou seja, não se avalia se a fumaça é tóxica ou não, se avalia a quantidade de fumaça produzida. A gente não avalia a toxicidade hoje, que não é necessário a toxicidade para ir lá classificar o material, senão a quantidade de fumaça produzida. Então, indiretamente, né, se libera pouca fumaça, então vamos assim dizer, é o suficiente para ir lá e você classificar aquele material, que é uma outra discussão que se tem. Tá, uma outra história, daí a gente falar sobre a questão da toxicidade da fumaça produzida. Mas isso aqui não analisa, ele só analisa a opacidade da fumaça, ou seja, produz muito ou produz pouco. Também não é uma norma brasileira, a STM E662. Vamos adiante. O outro ensaio, opa, apareceu uma NBR, beleza, é uma das poucas que tem, tá? Esse daqui é o painel radiante de parede, ou seja, é muito parecido com ignitabilidade, aquele que eu mostrei agora há pouco, tá? Se bota uma ponta de chama, se avalia se vai propagar ou não. Mas esse ensaio aqui de painel radiante de parede, ele é a posteriori de ignitabilidade, ou seja, aqui o material está propagando chama e se coloca ele numa temperatura tal para avaliar ele, sobre aquela temperatura do ambiente ele segue propagando. Porque nesse ensaio aqui você pode tirar a ponta de chama e ele não propagar e apagar. Vamos assim dizer. Nesse outro aqui a gente avalia se ele num cenário de temperatura elevada, num incêndio se desenvolvendo, se ele vai ter aptidão ou não para seguir propagando chama, vamos assim dizer. Tá? E aí é a primeira NBR que aparece. Vamos lá. São conjunto de ensaios hoje necessário para você ir lá identificar se o material de acabamento e revestimento ele pode ou não ser usado. Tá? Eu não quero tornar muito maçante, mas lá no final isso vai fazer algum sentido na vida de vocês. Tá? Se é que já não faz em algum momento, tá? Mas é que como a gente em projeto não está muito acostumado a trabalhar com ensaio laboratorial, daqui a pouco acaba ficando um conceito meio que sozinho, assim, sabe? Mas aguarda lá. Depois um outro ensaio que se tem, esse daqui é muito interessante, tá? É o Single Burn Item, que é a análise do objeto sobre uma ponta de chama isolada, tá? Que é um ensaio de SBI que a gente chama. É uma outra análise que a gente faz. Esse ensaio aqui, ele é avaliado com uma ponta de chama colocada no canto da parede. Esse aqui é o tamanho da amostra, ó. Simula realmente um canto de uma parede, tá? E bota a ponta de chama aqui no canto e avalia se esse material vai ou não ter propagação lateral de chama. Se avalia, além da propagação, quantidade de fumaça produzida, taxa de calor liberado, quantidade de calor liberado. É um ensaio bem completinho, tá? E o equipamento ele é muito sensível, tá? Porque ele avalia, vamos assim dizer, numa minúcia incrível a quantidade
de material liberado, vamos assim dizer, tá? Em termos de fumaça e etc, tá? Vamos assim dizer. Aqui tá um videozinho, o colega, se consegue apertar o play aí pro pessoal identificar. Espero que funcione, né? Ali que se você passar em cima já aparece um play ali. Passar o mouse em cima ali da figura já aparece um play ali, ó. Esse aqui é um queimador inicial, tá? Que ele usa esse queimador para calibrar esse queimador principal aqui com as condições do meio ambiente, tá? Ah, tá uma temperatura hoje de 20 graus, tá uma temperatura de 10 graus. É aquele queimador inicial ali, ele calibra as condições do ambiente para depois o principal ligar. E aí o principal liga, vocês veem que em vermelho aqui tem uma amostra, tá? Isso daqui provavelmente é um material misto, tá? É uma parede com um miolo qualquer de acústico, vamos dizer, tipo um drywall da vida com um miolo combustível. E aí ele segue... colocando o queimador, ele segue ligado e vocês percebem que ele aos poucos, o material ele começa a conduzir calor pela sua superfície, tá? Isso vai acontecer, acredito eu, que se o colega conseguir passar um pouco mais ali o ensaio. Vocês notem, gente, só um pouquinho, colega. Vocês notem que a fumaça já é liberada, já é bem intensa, vocês virem que começa a ficar cada vez mais difícil de ver a iluminação, tá? Então esse material aqui ele está liberando bastante fumaça e isso vai ser um dos itens a ser usado na classificação desse material, tá? Olha ali, ó. Ele está propagando lateralmente porque a chama está aqui embaixo, ela já está propagando lá em cima. Então esse material ele provavelmente vai apresentar resultados que devem ser analisados com critério. Não sei qual é o resultado que deu, não lembro de cabeça, mas provavelmente esse material aqui, pela quantidade de fumaça liberada, ele já não poderia ser usado, tá? Pode passar ali, colega? Acho que aí, tá? Então a ideia desse conjunto de ensaios, que a gente já vai retomar ele numa classificação, é justamente essa, tá? Avaliar os instantes iniciais do incêndio, tá? Para ver se esse material de acabamento ele vai propagar ou não as chamas, tá? Depois que ocorre o flashover, que é a combustão generalizada, daí já é um outro problema. Daí é a análise estrutural propriamente dita, ou seja, eu já perdi a chama de controle e agora eu quero que o prédio caia. Daí é resistência ao fogo, daí é um outro conceito, tá? Mas os instantes iniciais de incêndio são avaliados por esse conjunto de ensaios hoje, pela IT10, tá ok? Aonde que isso vai entrar? Por exemplo, material de revestimento de piso. Você vai ter que fazer esses conjuntos de ensaio que eu mostrei para vocês ali, tá? E em função desses 4 ensaios, que os relatórios técnicos dos ensaios vão te dar esses resultados aqui, que você vai concluir se o material é classe 1, 2A, B, 3A, B, 4A, B. Por exemplo, esse aqui, ó, que é o primeiro que eu mostrei para vocês, de incombustibilidade. Se for incombustível, ou seja, ele não pegar fogo mediante aquela temperatura que ele foi colocado, o cilindro, aquele que eu mostrei da metade da garrafinha, tá? Ele é classificado como um material incombustível. Não precisa fazer mais nada. Fecha o olho e acredita, grosseiramente falando, tá? Ele pode ser usado praticamente em quase todas as condições, tá? Agora, se esse material aqui, tá? Nesse ensaio der resultado de combustível, não significa que ele não pode ser usado, não tem nada a ver. Significa que você vai ter que fazer um conjunto de ensaios complementares para ir lá e concluir sobre a aplicação daquele material. Sendo combustível, o que não é um problema, tá, num primeiro momento, você vai ter que usar o ensaio do painel radiante de piso, da NBR 8660, e o relatório vai te dar como resultado o fluxo crítico de calor liberado. E você vai ter que ir lá, o laboratório te disse, o resultado do fluxo crítico deu de 12 kW por metro quadrado. Você vem aqui e avalia, ó, fluxo crítico maior do que 8, maior menor do que 4,5, você vai lá e avalia. Ok, tem o resultado disso aqui, você vai para o de ignitabilidade. Ah, tem uma propagação lateral de chama igual a 100 milímetros em 20 segundos. Que o tempo do ensaio é esse, 20 segundos. Sei lá, 100 milímetros é menor do que 150 milímetros. Então você vai ver aqui, paralelamente você vai avaliar aquele lá, e paralelamente você vai avaliar o de densidade ótica de fumaça. O relatório de ensaio vai te dar isso aqui lá nas conclusões. Você vai ter que ir lá nas conclusões
ler, vir aqui na tabela da IT10 e identificar aonde aquele material pode ser usado. O relatório de ensaio vai te dar esses resultados aqui. Ele não vai concluir, o material é classe 2A. Não necessariamente, porque para concluir que o material é classe tal e tal, precisa de 4 ensaios. Que é o conjunto de ensaios e os seus respectivos resultados que permitem que você classifique o material. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Agora, pode ser que o fornecedor ele não acredite no material dele. Entenda-se, ele sabe que o material dele é combustível. Uma lã qualquer, ele fala, eu não vou nem perder meu tempo em fazer o ensaio de combustibilidade porque eu sei que é combustível. Então ele só vai te mandar 3 relatórios. Ele não precisa te mandar 4, porque ao ele não te mandar o resultado de combustibilidade, ele já está assumindo que o material dele é combustível. E aí ele vai te mandar esse e esse. Pode ser. Por quê? Questões de custos. Não vou pagar lá tantos R$1.000 para fazer um ensaio que eu sei o que eu vou obter, que é combustibilidade. Vocês entendem isso? Beleza. Isso se for para piso, tá? Se for para exceto revestimento de piso, então parede e forro, tá? São outros ensaios. Mas o primeiro ensaio aquele ele permanece, que é o de incombustibilidade. Vai lá, vai botar fogo, combustível não é. Entendeu? Combustível não é. Sendo combustível, precisa se fazer mais 2 ensaios, que é aí propagação superficial de chamas, NBR 9442, e o de densidade ótica de fumaça para avaliar a fumaça. Isso se for um material chamado de homogêneo ou uniforme, que é um conceito novo que a 16626 trouxe. Tá? Agora, se for um material composto, formado por várias camadas, vamos assim dizer, tá? Tipo com um miolo de lã, sei lá o que, superfície com um gesso, sei lá o que, ele deve ser avaliado por essa tabela, que é a terceira tabela que aparece na IT10. Que daí é material de acabamento e revestimento, exceto piso, tá? Em que se tenha um material composto, vamos assim dizer. Daí vai ter que fazer o ensaio da ISO 1182, esse aqui sempre vai existir, combustível não é. E aí você faz um para cada material, se é um material composto por 3 camadas, vamos assim dizer, é um ensaio para cada camada. Tá? E aí depois vai vir o do SBI, que é uma sala, aquela com a chama no canto, tá? Só vai ser usado então para quando eu tiver material composto. E o da propagação superficial de chamas. Daí vai lá, tem 3 resultados, vai na tabela, as tabelinhas da IT10, o Corpo de Bombeiros, e avalia se esse material atende ou não aqueles limites estabelecidos. Aqui, tanto nesse caso quanto no anterior que eu mostrei para vocês, o cara pode vir com a opção de te mostrar só 2 laudos dos 2 últimos ensaios. Do primeiro ele não faz porque ele já não acredita no material dele. Então não necessariamente vocês vão ter os todos, vocês entendem isso? Não necessariamente vão ter todos. Pode ser que um não tenha, quando esse um não tiver, provavelmente é o de incombustibilidade. Que ele já está admitindo que ele não precisa perder dinheiro em fazer teste, porque ele sabe que é um material que vai pegar fogo. Que ele é um material combustível. Beleza? Pegar fogo não significa que ele não pode ser usado, porque ele pode pegar, mas não propagar, não sustentar, não liberar chama. São cenários diferentes. Tá ok? E aí, em função desses resultados, tá, das classes que você vai dar, né, em função dali dos limites dos resultados, você vai vir no anexo B e ele vai te dizer para cada uso e para cada condição, se é piso, se é parede, se é teto, qual é a classe que você pode usar. Vocês entendem? Ficou simples de entender a aplicação disso daí? Você só chega nessa classe se você tiver ensaio. E esses ensaios vão se gerar relatórios, às vezes extensos, entre 5 a 10 páginas. Que você vai lá na conclusão e você vai ver o resultado que dá. Só que você tem que ver se o material é o mesmo, né? Eu estou usando uma manta termoacústica marca tal, de densidade tal, cor verde-limão. No relatório vai ter dito, é a manta termoacústica tal, de densidade tal, verde-limão.
Se é de espessura diferente, se é de densidade diferente, se é de cor diferente, já não serve. Tem que ser exatamente igual. E aí o fornecedor, bom, daí é uma outra discussão, tá? A NBR 16626 de 2017, ela faz a mesma coisa, tá? Ela traz de novo essas classificações, então ela não mudou aquilo que a gente já tinha, ou já trabalhava, tá? Não teve alterações significativas assim, tá? Acaba se tornando meio que quase que uma repetição, tá? Vamos passando. Olha aqui, ó, só para apresentar alguns casos, tá? Olha o tamanho das amostras aqui, tá? Esse material ele tem um espelho, tá? Para você não ir lá e não colocar a cabeça dentro do material que está pegando fogo, você olha pelo espelho, tá? Esse aqui é o ensaio de incombustibilidade, ó. Vejam que o material está pegando fogo. Vocês vendo fogo aqui? Ele não é excitado por chama, ele é excitado por calor. Se tem fogo, significa que ele está com o calor pegando fogo. Vocês entendem isso? Sem colocar ponta de chama nenhuma nele. Vocês enxergam? Esse material ele não foi excitado em nenhum momento por ponta de chama, senão por calor. E ele está produzindo fogo simplesmente porque ele é aquecido, sem ter contato direto com o fogo. Senão pelo calor, propriamente dito. Tá? O segundo é o de ignitabilidade, tá? Um resultado para vocês verem. E aí o material ele é excitado por essa ponta de chama. Aqui está o bico queimador, tá? Esse bico queimador ele vai ficar algum tempo encostado na amostra e depois ele vai ser recuado, porque ele é móvel, tá? Em algum momento vocês vão ver ele saindo da superfície da amostra. Vai ser recuado em algum momento. Ó, tirou a ponta de chama, ó o material. Seguiu propagando, gotejamento. Esse material ele não poderia ser usado. Porque se a gente voltar, olha que incrível. Esse é o comportamento do material reprovado, vamos assim dizer, tá? Se o colega conseguir voltar para o início do ensaio, bem no início, bem no início, e pode dar um pause, por favor. Opa. Volta aqui. Vocês veem que tem uma marca aqui, tá? Vocês veem que tem uma marca aqui na superfície da amostra. Essa marca aqui é o limite. Ele pode propagar calor, pode propagar fogo até essa marca. Se passar dessa marca, ele é reprovado, tá? E vocês veem, então, eu vou voltar, que em todos os relatórios em que apresenta esse ensaio de ignitabilidade, sempre dá, ó, propagação superficial de fogo menor do que 150 milímetros. Sempre é menor. Sempre é, quando aparece ignitabilidade, né? Menor. Aqui, menor. Sempre menor. Em nenhum caso pode ser usado material que passe daquela marca. Sempre menor. Então o que se torna interessante? O cara vai pegar, ele não vai fazer o ensaio de incombustibilidade, porque ele está admitindo, ó, meu material é combustível, esquece isso aí, vou para os outros ensaios. Ele vai analisar o ignitabilidade. Se passar de 150, não pode usar, esquece o material. Não poderia ser usado pela nossa classificação, em nenhum caso. Vocês entendem? Em todos os casos ele recairia na classe 6, que tem uma limitação de uso. Vocês entendem isso? Então os outros ensaios avaliam fumaça e tal, eles são complementares. Tá. Essa é a nossa realidade hoje em termos de classificação dos materiais de acabamento e revestimento. O que seria interessante, tá? Já vamos falar. O que seria interessante? Tem que parar rapidamente então, só para finalizar. Vou passar aqui, eu tinha mais alguns materiais ali, nós temos ainda também uma NBR 8660, que é para questão de piso, tá? Ela te traz, inclusive, links e mostra o que faz quando dá um caso, incombustível, não é, faz isso, faz aquilo, tá? Passar rapidamente. E esse é o produto final, tá? Isso produzido lá pela Unicinos, nesse caso. E esse relatório técnico aqui, ele vai descrever certinho a amostra. É um material de tanto,
ele foi fixado assim, com cola ou com parafuso, não sei o que lá, vai ser feito em laboratório exatamente como se executaria ele em obra. Vocês entendem? Exatamente sobre as mesmas condições. Se esse material de isolamento acústico ele é colado na parede com, grosseiramente falando, durepox, sei lá, no laboratório ele vai se pegar um material incombustível, que é geralmente uma placa cimentícia, e vai se colar ele com durepox. Vai se reproduzir as mesmas condições. Entende? Tem que ser igual. Então, o relatório técnico, em tese, se tem uma execução tanto quanto complexa, tem que primeiro pintar o substrato de verde, depois passar a cola, esperar secar 10 horas para daí aplicar a manta, sei lá o quê. O que eu recomendo para vocês? Que se registre a execução, para quem for trabalhar com execução, para demonstrar que ele foi executado exatamente conforme as condições que foram ensaiadas. Porque vai ser a sua garantia de que você comprou o material exatamente como foi ensaiado, e segundo, você executou o material conforme ele foi ensaiado. O que seria um cenário ideal perfeito? O fabricante te dá um manual de instalação. Como é que você deve instalar essa manta, esse carpete, sei lá. Isso seria um cenário ideal. Tá? Mas eu sempre recomendo para quem me pergunta, como é que eu faço? Registro fotográfico, vai lá, anota o que foi feito, seguindo as orientações do fabricante, para você ter a certeza de que esse material ele realmente foi executado da forma como deveria. E como é que ele deveria ser executado? Da forma como ele foi ensaiado. E lá no relatório de ensaio vai ser dito quais as etapas que ele deve obedecer em termos de execução. Ficou claro isso? É preciosismo? Olha, em se tratando de material de acabamento e revestimento, você sabe que não é. Você sabe que não é, porque já teve desastres aí por causa de material de acabamento e revestimento, tá? É uma recomendação que eu dou. Em termos de projeto, se recomenda que venha especificado no projeto o que pode e o que não pode ser usado, né? É uma escola, sei lá, vai lá na IT10 ou vai na NBR 16626 e vê qual é a classe que deve atender e se especifica o material que deve atender aquela classe. Deixar claro para o seu cliente que material usar. Recomendação que eu dou, tá? Enfim, só para finalizar, essa é uma das grandes consequências aí que a gente teve pós Boate Kiss. A gente buscou, então, trabalhar muito forte na formação de profissionais, tá? Hoje na Unicinos a gente tem uma especialização de segurança contra incêndio que já está na sua 5ª edição, já está relativamente consolidada, tá? A gente já formou mais de 85 especialistas em segurança contra incêndio, tá? Os alunos fazem estudo dentro do laboratório, que a propósito deixo aqui para vocês ir lá e conhecer. Um laboratório relativamente interessante em termos de segurança contra incêndio. Nós temos hoje um forno horizontal para testar laje em verdadeira grandeza, 12 metros quadrados, bem grande. Forno vertical para testar parede, testar produtos de selagem. Temos todos esses materiais de teste de acabamento e revestimento, tá? Então, em termos de análise laboratorial aqui no Rio Grande do Sul, então acho que a gente tem orgulho de dizer que a gente está bem servido se comparado com o resto do Brasil. E a propósito, eu agradeço a atenção de vocês e quero dizer assim que eu fico obviamente triste pelo que ocorreu com a Boate Kiss, tá? Porque foi algo que muito nos marcou profundamente. A gente costuma dizer que a gente sempre, quando ia fazer palestras de segurança contra incêndio, eu costumava levantar a mão e perguntar: tem alguém que teve algum conhecido que estava dentro da Boate Kiss? E a resposta era sempre positiva, tinha. E foi um cenário que muito nos marcou, vamos assim dizer, tá? E apesar desse infortúnio, eu acho que a gente olha para trás e acho que a gente pode, dizer que como a gente cresceu profissionalmente, como a gente evoluiu em termos de projeto. A gente ainda não chegou onde deve, tá? Mas eu acho que a gente sim pode olhar para trás e ver o quanto que a gente está buscando construir, quanto que a gente está buscando melhorar, quanto que a gente está buscando fazer algo que há pouco tempo atrás a gente não priorizava.
se adequava a segurança contra incêndio em um projeto, se fosse possível. Hoje a segurança contra incêndio, ela muda os demais projetos. E eu acho que a gente pode sim dizer que isso foi um avanço. A gente saiu da esfera de, atende a segurança contra incêndio se conseguir atender. Se não conseguir, a gente sai dessa esfera e hoje fala, precisamos atender a segurança contra incêndio. E os demais projetos, se necessário serem alterados, eles vão ser alterados. Eu acho que isso é um pequeno grande passo que a gente dá. Temos muito que crescer, é verdade, mas estamos aqui justamente para isso. Não podemos ser, assim dizer, minimalistas e dizer que sabemos tudo, estamos crescendo, estamos amadurecendo. Eu acho que esse é um ponto muito positivo que a gente deve, assim dizer, levar hoje para quando a gente estiver indo para casa, tá, gente? Fique com Deus, obrigado por tudo, um forte abraço para todo mundo.